Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o Teologia A2. Nós estamos dando continuidade ao nosso quadro Conhecendo a Verdade, onde nós estamos expondo aqui os 5 solas da Reforma Protestante. Você já deve ter assistido, se não assistiu, assista, já está no nosso canal o vídeo sobre o Somente as Escrituras. Nós também já fizemos um vídeo sobre o Somente Cristo e agora nós vamos falar sobre o Sola Fide, somente a fé. Mas antes de nós falarmos sobre o nosso tema de hoje, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, para você dar like no vídeo, para você comentar, comente aí com a gente o que você acha de tudo que nós estamos falando até agora sobre os assuntos teológicos, que você também nos siga nas demais redes sociais, nós estamos no Facebook e no Instagram, procure a gente lá, é só procurar @teologia2 e você vai encontrar a gente nessas duas redes sociais. Lá nós damos os recados, nós avisamos quando vai vídeo novo para o ar, quando temos convidados novos, lá nós damos todas as informações e nós colocamos lá também os links dos vídeos aqui no YouTube para você poder assistir. Então nos siga, curta, comente e compartilhe para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E hoje o nosso vídeo vai falar sobre o Sola Fide, ou somente a fé. Esse solo eu não vou dizer que é mais importante que os outros, porque todos têm a sua importância, mas foi por esse sola que talvez tudo começou. Foi pelo somente a fé que Lutero teve um despertamento, teve uma iluminação da parte do Espírito Santo para poder escrever tudo o que ele escreveu, para poder iniciar toda a reforma protestante da qual nós conhecemos hoje. Certa feita ele estava lendo na escritura e ele leu o seguinte texto que está lá em Romanos, no capítulo 1, nos versículos 16 e 17, ele leu o seguinte texto: "Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé." Então foi quando Lutero leu o texto, o justo viverá pela fé, que a reforma protestante começou. A partir daí, o Espírito Santo, iluminando seu coração, fez com que ele examinasse, com que ele estudasse, com que ele meditasse nas Escrituras e comparasse aquilo que estava sendo escrito com os ensinamentos da igreja da época. Foi a partir daí que ele identificou que aquilo que estava sendo ensinado com aquilo que estava escrito nas Escrituras não estavam batendo, não estavam condizendo. A partir daí ele começou a escrever os seus textos, fazer os seus estudos, a questionar os ensinamentos da igreja. Então ele escreveu as suas 95 teses. Foi então no dia 31 de outubro de 1517 que foi pregada as 95 teses na porta do castelo da igreja de Wittenberg. As 95 teses e os ensinos de Lutero só começaram a fazer efeito na igreja anos depois. Tanto é que a Igreja Católica só foi se pronunciar oficialmente, principalmente sobre o Sola Fide, o somente a fé que nós estamos tratando hoje, em 1547, ou seja, 30 anos depois que as 95 teses foram pregadas na porta da igreja. E a igreja, então, da época, a Igreja Católica retalhou os ensinamentos de Lutero e disse que a justificação não era somente pela fé, e sim a justificação ela tinha mais alguns componentes, como o batismo. A justificação também se dava pelo batismo, segundo a Igreja Católica. A justificação se dava sim pela fé em Jesus Cristo, mas também se dava por meio das obras, e eles também afirmavam que as pessoas poderiam perder a sua justificação. Por isso, então, houve o rompimento de Lutero, seus discípulos e seus ensinamentos em relação à Igreja Católica, pois eles começaram a oficialmente combater os ensinos de Lutero. Mas, como nós já dissemos em outros vídeos, para nós, cristãos protestantes, a nossa única regra de fé e prática são as Escrituras. O nosso único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, e nós cremos que é somente pela fé que nós somos salvos, somente pela fé na obra de Cristo na cruz, somente pela fé naquilo que Deus fez por meio do seu Filho é que nós podemos alcançar a salvação. E isso é muito condizente, isso é muito provado pela Escritura, pela Palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. E assim como nós estamos fazendo nos demais vídeos, nós vamos deixar os textos que corroboram a justificação somente pela fé,
os textos da Escritura e da Palavra de Deus que mostram que nossa salvação é somente pela fé em Cristo Jesus, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa ler e meditar na sua casa. Por hora, para que o vídeo não fique muito extenso, eu gostaria de ler apenas alguns textos. Começando pelo texto que está lá em Efésios, capítulo 2, os versos 8 e 9. É um texto bem conhecido pela igreja que diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Um dos principais pontos questionado por Lutero e que facilmente é verificado nas Escrituras é que a Igreja Católica afirma que nós somos justificados também pelas obras que praticamos. Mas a linguagem da Escritura, a linguagem de Paulo, principalmente na carta que ele escreveu aos Romanos, existe uma série de versículos e de mensagens em toda a carta aos Romanos que deixa muito claro, muito evidente, Paulo falando com aquela igreja e mostrando que a nossa salvação, que a nossa justificação é somente pela fé em Cristo Jesus e que nenhuma obra da lei poderia nos salvar. Ou seja, obras da lei ou obras como nós conhecemos hoje não podem nos salvar, somente a fé em Cristo Jesus. Esse texto que nós lemos em Efésios deixa bem claro isso, que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus e não é de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém pode se achar superior ao outro, ninguém pode achar que tem um favor de Deus maior do que o outro, porque não há nada que a gente faça, não há nada que a gente tenha. Deus não viu nada de especial em nós para nos salvar, apenas a sua graça, apenas a sua misericórdia que nos alcançou por meio de Jesus Cristo, e assim, na grande obra que ele fez na cruz, nós podemos agora ter fé nessa obra, e essa fé também não vem de nós, é o próprio Deus que nos concede essa fé para que a gente possa crer na obra grandiosa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso eu digo para você assistir o nosso vídeo do Solos Cristo, para você entender que Jesus Cristo é o nosso único mediador entre Deus e os homens, nosso único Salvador e a sua grande obra na cruz do Calvário. Por isso é somente a fé nessa grande obra que pode nos salvar da maldade e do pecado. Como eu disse, a carta aos Romanos é uma das cartas que mais falam sobre a justificação pela fé. Inclusive, é na carta aos Romanos que Lutero leu que o justo viverá pela fé. Mas tem um outro texto que está lá em Romanos, no capítulo 3, dos versos 24 ao 26, que diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse texto diz que a nossa redenção está em Cristo Jesus, a qual Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Ou seja, a nossa salvação, a propiciação, o sacrifício que substitui, que paga o nosso pecado, foi feito por Cristo na cruz do Calvário. E essa obra maravilhosa de Cristo, ela nos alcança por meio da fé. E ele também vai dizer que os pecados cometidos anteriormente a Cristo estavam impunes. E ele disse que Deus manifestou a sua justiça no tempo presente por meio de Cristo, ou seja, por meio de Cristo foram pagos os pecados, tanto aqueles que seriam cometidos futuramente, quanto aqueles que foram cometidos anteriormente. E o texto também vai dizer que Deus é justo e o justificador. Ou seja, Deus é justo porque ele não poderia ter deixado os pecados daqueles eleitos, daqueles a qual ele escolheu para fazer parte da sua igreja, do seu povo, para morar no céu. O pecado dessas pessoas não poderiam ficar impunes. E Deus é justo, ele não deixou de punir esse pecado. Só que Deus é justo, ele puniu o pecado, mas ele é justificador,
porque ele puniu o pecado em si mesmo, enviando seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, e ele puniu o pecado daqueles a qual antes da cruz e depois da cruz cometeram os pecados, mas que faziam parte da eleição, que haviam sido eleitos pelo próprio Deus antes da fundação do mundo, como diz a carta aos Efésios. Talvez você possa se perguntar, mas como que as pessoas antes de Cristo foram justificadas se Jesus Cristo ainda não havia morrido? Para nós que viemos depois de Cristo, para nós é mais fácil, porque nós já temos a Escritura que nos mostra como foi essa obra grandiosa e perfeita, e nós podemos ter fé nessa grande obra que Jesus Cristo fez. Mas e as pessoas que não viram a Cristo? E as pessoas antes da cruz, antes da vinda do Messias? Como essas pessoas foram justificadas? Gênesis capítulo 15, verso 6 vai dizer o seguinte: Abraão creu no Senhor, e isso foi atribuído para justiça. Também Gálatas capítulo 3, versos 8 e 9 diz o seguinte: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: Em você serão abençoados todos os povos, de modo os que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Ou seja, a justificação pela fé, ela vale tanto para os que vieram após a cruz, quanto os que vieram antes da cruz. A única diferença é que nós que viemos após a cruz, já temos a obra de Cristo consumadas e podemos crer nessa obra. Os que vieram anteriormente à cruz, eles tinham uma fé, uma expectativa das promessas de Deus. Ou seja, como o texto que nós lemos disse, Abraão creu, por isso foi-lhe imputado por justiça. Os homens de Deus, os judeus do Antigo Testamento, eles também criam na vinda do Messias. Os sacrifícios que eram feitos no templo, eles simbolizavam a vinda do Messias, simbolizavam a obra que seria feita. Então eles tinham uma fé naquilo que seria feito posteriormente. Juntamente com essas simbologias que haviam no Antigo Testamento, as promessas do Messias que viriam, toda a fé nessas coisas que aconteciam, justificaram aqueles que vieram antes de Cristo e da sua obra. E talvez você também esteja se perguntando, mas eu ouço muito a palavra justificação, o que significa justificação? Existe um texto muito bonito que está lá na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, no verso 21, que diz o seguinte: Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ou seja, o texto está dizendo que nele não havia pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que a gente pudesse ser feito justiça de Deus. Ou seja, o processo de justificação, quando a Bíblia diz que você foi justificado, quando a Bíblia te chama de justo, não é porque nós somos bons, não é porque nós temos algo de bom em nós, mas porque Deus, quando olha para nós, ele vê Cristo na nossa vida, por meio da fé. Deus agora olha para nós e vê toda a obra de Cristo na nossa vida. Então nós, como pecadores, agora Deus olha para nós e vê Cristo. Então nós nos tornamos justos. Assim como Cristo na cruz, Deus olhou para ele e viu nós em Cristo, o nosso pecado, a nossa maldade, e puniu todos os nossos pecados em Cristo. Então a ideia de justificação, ela parte desse princípio. Deus agora olha para nós e vê Cristo em nós, vê a obra de Cristo em nós, pois quando Deus olhou para Cristo na cruz, ele viu a nós e o nosso pecado em Cristo e o puniu no nosso lugar. Por isso eu gostaria de ler esse texto, que é muito bonito, eu gostaria de ler novamente. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Mas há um texto na Bíblia muito utilizado pelos católicos, que está lá em Tiago, capítulo 2, onde Tiago vai falar muito sobre obras e fé, fé e obras. E alguns católicos vão utilizar esse texto para afirmar e dizer que Tiago está, de certa forma, contradizendo Paulo.
O problema dessa afirmação é que nós vamos ter um problema. A gente vai dizer que a Bíblia se contradiz. Se a gente acreditar que o texto de Tiago 2 está falando de uma justificação por obras, todos os escritos de Paulo, toda a argumentação de Paulo em Romanos e em várias outras cartas vão cair por terra. Então, se nós tivéssemos que sacrificar um texto, seria melhor sacrificar Tiago capítulo 2, que é apenas um texto dentro de toda uma grande argumentação que Paulo fez na carta aos Romanos e em várias outras cartas, como nós lemos também em Efésios, vários textos e uma grande argumentação de Paulo afirmando que a justificação é somente pela fé. Mas como nós não cremos isso, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível. Nós já temos vídeo aí no canal sobre o sola escritura, ou seja, somente as escrituras. Lá eu explico como a Bíblia é inerrante, ela é infalível, como ela apresenta autoridade em si mesmo. Lá você pode verificar pela própria escritura que não há erros nem contradições nela. Então Tiago, em momento algum, ele estava contradizendo Paulo. Na verdade, se você ler o capítulo 2 e todo o contexto, você vai entender que não há conflito entre os escritos de Paulo e o de Tiago. Vamos ler o texto para você poder entender melhor. Tiago capítulo 2, do verso 14 ao verso 18, diz o seguinte: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras e eu, com obras, lhe mostrarei a minha fé. Eu vou terminar aqui, mas se você continuar lendo a continuação do capítulo, ele vai falar sobre Abraão, ele vai falar sobre Raabe, sobre como as obras deles ajudaram na justificação que eles tiveram diante de Deus. Mas em momento algum, Tiago ele está acrescentando a justificação pelas obras, tanto é que essa não é a preocupação de Tiago dentro do contexto, dentro do capítulo. Se você ler todo o contexto, tanto o anterior quanto o posterior, você vai ver que a preocupação de Tiago não é acrescentar obras à salvação, mas sim acrescentar obras à fé, a apresentar uma fé verdadeira, uma fé genuína. E como a gente consegue verificar se a fé é verdadeira, se não é apenas uma confissão de boca, como ele mesmo diz aqui no texto? A prova da fé salvífica são as obras que são praticadas. Por isso, Tiago usa esse arrazoado de textos, essa passagem, para mostrar que uma fé sem obras é morta. Ou seja, Tiago, em momento algum, ele estava acrescentando obras à salvação, mas sim ele estava acrescentando obras à fé. Ele estava querendo mostrar que a fé é verdadeira, que a fé que salva, que essa fé que é somente a fé que nos justifica diante de Deus, ela é carregada de boas obras. Ou seja, eu não faço boas obras para poder ser salvo, e sim, eu faço boas obras porque eu fui salvo em Cristo Jesus, e essa fé que me salva, agora dentro do meu coração, através do Espírito, gera bons frutos, gera o fruto do Espírito e gera boas obras. Tanto é que no texto que nós lemos de Efésios, lá no capítulo 2, nós lemos o verso 8, verso 9, eu gostaria de ler de novo, só que agora eu vou ler também o verso 10, que diz assim: Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, e nós que somos eleitos de Deus, que fomos escolhidos por Ele, a qual Ele concede essa graça e Ele concede essa fé, o texto aqui no verso 10 vai dizer que o próprio Deus nos criou e nos preparou para boas obras de antemão, ou seja, a fé salvífica, a fé verdadeira, a fé genuína em Cristo Jesus, e é somente a fé que nos salva, não as obras, para que ninguém se glorie, mas
essa fé que nos salva, nos gera, nos prepara, nos capacita para fazer boas obras em Cristo Jesus, como diz o texto aqui no versículo 10. Sendo assim, então, Tiago e Paulo eles não estão se contradizendo. Na verdade, Tiago está complementando os ensinos da justificação pela fé que Paulo fez. Tiago agora mostra que essa fé salvífica que Paulo apresentou, ela precisa ser provada por meio das boas obras que nós praticamos, mas as nossas obras não nos salvam. As nossas obras mostram que nós fomos salvos em Cristo Jesus mediante a fé. Para terminar, nós temos um podcast que nós fizemos onde nós falamos um pouco sobre os amuletos da fé, e no começo do podcast a gente definiu ali o que é fé segundo as Escrituras. Como nós dissemos lá, a fé não é um pensamento positivo, não é simplesmente eu querer qualquer coisa que vai acontecer do jeito que eu quero. A fé não é isso. Tanto é que o que não salva não é a força da nossa fé, não é se eu tenho uma fé fraca ou se eu tenho uma fé forte, mas sim o que me salva é a força daquele a qual eu deposito a minha fé, que é o Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então talvez você esteja com uma fé enfraquecida, talvez você esteja com uma fé um pouco abalada. Não se preocupe, que esse pouquinho de fé na mão daquele a qual nós depositamos a fé, que sim, ele é forte e poderoso, você pode ter certeza que a salvação em Cristo Jesus, ela está posta para você por causa da sua fé. Então tenha fé em Cristo Jesus, que a salvação se achegará à sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos para que eles também possam ser abençoados. Você ative o sininho aí para receber as notificações. Comente aqui embaixo o que você acha disso tudo. Leia os textos que nós vamos deixar aí para você se dedicar, para você meditar mais sobre esse assunto. Nos siga nas redes sociais, lá no Facebook e no Instagram também, @teologia2. Você procura lá e você vai nos encontrar de forma bem fácil. Ative o sininho aqui no YouTube, curta, comenta e compartilhe para que gere engajamento no vídeo e o próprio YouTube possa recomendar o vídeo para mais pessoas e mais pessoas serem abençoadas. Esse é o nosso intuito aqui, que o bom evangelho, que a boa teologia, que a palavra de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo, que a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, aquela qual Deus concede, possa alcançar mais pessoas, que se for por meio desse vídeo, que Deus venha abençoar você e para quem mais você compartilhar. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.